Salve, salve, rapaziada, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Luizito. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui com vocês a minha primeira tier list, tá? Tier list eu sei que é um assunto bem complicado, bem polêmico, mas sempre foi um dos vídeos que eu mais gostei de assistir, assim. Eu jogava com meu irmão e aí a gente assistia as tier lists e ficava comparando, o que que você achou disso aqui, não sei o quê. Então eu sempre gostei bastante, não necessariamente, só vou subir quem tá em tier list, mas pra ver a opinião mesmo, sabe? Eu sempre, subi quem eu queria, quem eu achava bom, mas eu gostava de ver a opinião da galera, ver aí o que que a comunidade acha dos campeões que eu gosto. Eu acredito que com a grande maioria seja assim também. Então eu vou estar trazendo aqui a minha primeira tier list, vai ser Mutante. Coloquei até aqui, ó, minha única blusa amarela para combinar aí com o vídeo. Eu vou seguir a ordem de classe do jogo, então vai de Mutante até Tech, passando na ordem de vantagem de classe, assim. E, rapaziada, eu queria só lembrar que é a minha opinião, tá? Então, todo mundo vai divergir, vocês vão discordar de algumas coisas que eu coloquei aqui, mas eu vou estar tentando trazer a minha opinião, com base no que eu penso do jogo, focado. Eu vou tentar abranger todos os modos do jogo aqui, então missões, guerras e BG, mas principalmente o BG, porque não tem como, é o principal modo. A guerra tem muitos campeões que são rotativos, você tem a saga ali, então vai trocando. Atos e missões, geralmente você consegue fazer com uma grande variedade de campeões, mas o BG é o principal modo, é o que mais impacta o jogo, então eu vou estar dando o foco nele, tranquilo? Então, antes de começar, se pudesse deixar o like, se inscrever aí no canal, vai ajudar demais. Eu queria botar uma meta de 200 likes aí pra gente ter a próxima tier list. Não vai ser tão rápido, tá? Porque eu tô tendo que fazer todos os PNGs, tudo do zero. Então, vai ser assim, uma tier list por semana, mais ou menos. Eu não posso prometer que seja mais rápido, porque eu tenho que pensar em toda a posição, fazer todos os PNGs, ajeitar tudo aqui bonitinho. Então, não garanto que seja tão rápido, mas vai ter aí bastante tier list ao longo dessas próximas semanas aí, fechou? Então, rapaziada, começando aqui pelo Tier 5, que eu considero campeões assim que não tem praticamente utilidade nenhuma. A gente vai ter aqui os dois Ciclopes, o Fera e o Gold Pool e o Platinum Pool. Os Ciclopes, eles têm ali basicamente eles não têm nada demais, eles não tomam o dano do Havok, por ser irmãos dele e tal. Tem uma quebra de armadura ali e tal, mas no geral são campeões bem fracos, que todo mundo aí que lê bastante quadrinho gosta bastante do Ciclope, então é bem triste ver esse cara tão ruim aí no jogo. Mas pelo menos o Ciclope Azul vai estar tomando um buff recentemente, quer dizer, final do ano, né? Ou ano que vem, não sei. Enfim, talvez ele fique bom aqui pra gente. O Fera também, ele tem os modos dele ali, mas no geral não entrega grande valor nem no ataque, nem na defesa. E esses dois Deadpools aqui, eles são mais que troféus, né? Eles são meio que troféus, só que eles ainda são aleatórios, você não tem uma garantia na gameplay deles, então, assim, você pega pra ter troféu. Pra vocês terem uma ideia, eu vendo as partes desses caras, porque eu nem quero eles, eu não gosto de ter campeões troféus, assim, né? Então, eu acabo vendendo a parte deles, não vejo uma utilidade pra eles, tá? Então, passando aqui agora, a gente vai ter no Tier 4 campeões que não são tão bons também, mas que tem pelo menos alguma utilidadezinha, ou que eu consigo ver que, assim, se eles saírem de 7 estrelas, talvez eles consigam subir legal na tabela. Então, eles são um pouco melhores que o Tier 5 aqui. Primeiro a gente vai ter o Deadpool. Ele também é meio que um campeão troféu, igual aos outros, só que pelo menos ele você tem uma garantia, né? Ele não é completamente aleatório como os outros. Mas basicamente ele também não tem muita utilidade ofensiva nem defensiva, só a regeneração dele, que é a única coisa que pelo menos você consegue controlar. Passando aqui, a gente vai ter a X-23. Eu lembro que há muito tempo no jogo, eu jogo esse jogo desde quase quando ele lançou, e ela era bem legal, ela era uma das mutantes mais fortes, ela tinha regeneração, tinha sangramento, era bem da hora, mas isso aí fazem 6, 7 anos, e agora infelizmente ela parou no tempo. Ela tem um sangramento ali no ataque básico, tem uma regeneraçãozinha, mas não é nada muito interessante. A Psylocke, ela desde sempre ela não teve muito dano, mas ela tem um controle de poder muito legal. Então você consegue ficar queimando a barra de poder do cara com o teu E1, dá bloqueio de poder com o E2, e aí você consegue, conforme você vai drenando o poder do cara, você vai acumulando umas carguinhas, e depois com o teu pesado você consome tudo, consegue dar um dano bem da hora. Mas
Mesmo para 6 estrelas, ainda assim não é uma gameplay que compense, o dano dela não é tão alto assim para compensar. Então, por isso que ela tá tão baixo aqui na tabela. O Wolverine, ele é basicamente a mesma coisa que a X-23. Ele também tem a regeneração, tem o sangramento e é só isso. Mas ele fica muito legal com a sinergia do Apocalipse. Então eu coloquei aqui um pouquinho à frente só para mostrar esse ponto dele. Mas ainda assim não tem muitas utilidades, não é muito usável em basicamente nenhum lugar do jogo. Esse carinha aqui eu lembro que acho que uns 2 anos atrás ele recebeu um buff. E ele era bem ruinzinho, ele recebeu um buff, só que ele não melhorou muito, ele continuou não sendo um campeão muito bom. No ataque ele não tem muita utilidade, mas na defesa às vezes ele é meio chato. Tipo assim, ele coloca como se provocar em você, e aí ele reduz o teu dano, e pode ser no bloqueio, os especiais dele às vezes não é tão bacana de dar esquiva. Então assim, ele pode ser chatinho na defesa ali, incomodar, não vai te matar, mas vai ficar incomodando. E por isso que ele tá aqui. Aqui a gente vai ter a Jubileu. A Jubileu é uma mutante aí que eu pelo menos nem conhecia quando ela entrou no jogo. E ela tem algumas utilidades ofensivas. Ela não serve na defesa, ela é puramente uma atacante. Ela consegue ter um dano legal ali nos ataques especiais, acumulando proeza. Mas é basicamente isso. E pô, aqui na classe mutante o que não falta é gente dando muito dano em especial com proeza. Então por isso que ela acaba ficando aqui mais pra baixo. Uma campeã que eu acho que 7 estrelas vai ficar bem interessante é a Vampira. Ela tem uma habilidade que acho que ninguém mais tem no jogo, que é de reduzir a duração de todas as debilitações em 70%. Então é uma habilidade bem interessante que faz ela não ser imune a nada, mas ela é 70% imune a tudo. Então é bem interessante. Ela também consegue roubar bônus e vida no E1 e roubar poder no E2. Então ela 7 estrelas eu acho que ia ser bem interessante e ia compensar um pouco a falta de dano que ela tem. Então, se viesse as 7 estrelas, atributinho crítico, acho que ia ser bem interessante. Infelizmente, acabou não mandando aí pra gente, mas ia ser uma campeã bem legal. Outra aqui é a Capitã Britânia. Ela também, basicamente, ela não tem muitas habilidades defensivas, ela tem mais habilidades ofensivas, quer dizer. Mas acaba que é uma gameplay um pouco mais difícil, mais complexa, você tem que ficar fazendo as paradinhas dela. E assim, ela não te entrega, sabe? O quanto você tem que se esforçar e aprender a jogar com ela não compensa, porque ela não tem um dano tão alto, por isso que ela tá aqui embaixo. Um carinha que eu também acho que 7 estrelas ia ser bem legal é o velho Logan. Ele tem umas habilidades bem interessantes, ele é imune a sangramento, e ele consegue ir acumulando fúrias. Então, você consegue ali soltar um E1, E2 com 15 fúrias, consegue dar um daninho bacana. Basicamente ele também é só dano, mas eu acredito que ele tem um pouco mais de dano, pode ser um pouco mais explosivo do que o resto da classe. E terminando aqui, a gente vem com o Cable. O Cable ele já tem um pouco mais de habilidades, ele tem um pouquinho de regeneração, ele tem um pouquinho de ganho de poder, se ele tomar sangramento, ele devolve uma degeneração no cara, então é uma habilidade interessante, tipo a da Elsa. Só que ele não consegue fazer nada disso muito bem, mas ele tá aqui porque simplesmente o Apocalipse torna ele um monstro. Então assim, se esse cara tivesse 7 estrelas e você ia conseguir fazer... Talvez ele tivesse aqui no Tier 2, no Tier 3, porque... Quer dizer, no Tier 2 ou talvez no Tier 1, pela questão de guerra e missões, porque ele ia ter muito dano. O Apocalipse, uns 7 estrelas, ia bater demais, ia fazer... Porque ele coloca degeneração, então, cara, ele ia destruir qualquer guerra, ia ser muito forte. Infelizmente, como 6 estrelas, acredito que ele fique aqui embaixo. Começando aqui o Tier 3, que já são campeões um pouco mais interessantes, assim, eles, você vai conseguir usar eles em alguma determinada situação, em alguma coisa, ainda não são os tops, mas são os campeões mais interessantes. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o último tier é uma carinha chorando, o Tier 4 aqui é triste, esse aqui é pensativo, feliz e, muito feliz, amassou. Então, é isso aí. Bom, abrindo aqui a gente vai ter o Dente de Sabre. O Dente de Sabre, eu não sei se a Kabam queria fazer ele atacante ou defensor. Quando você bate nele, ele ganha um monte de regeneração. Pode ser chato às vezes.
Mas hoje em dia tá bem fácil de lidar com bloqueio com cura. Você tem tanto a proficiência de desespero, quanto o bloqueio de cura, tem bastante no jogo. Então é meio difícil ele ser chato na defesa, só em alguns nós específicos, assim, de muito aumento de regeneração. E no ataque ele tem uma construção que é para missões. Você consegue ir farmando ele ao longo das lutas. E ele consegue até ter um dano bem interessante, mas para BG ele não serve, por isso tá tão atrás aqui na tier list. Esse aqui, rapaziada, é um caso triste. Esse aqui, eu lembro que quando ele lançou, pô, veio Deep Dive e vídeo novo dele, antes da gente sequer ter acesso a nós meros mortais. E eu achei ele muito da hora, cara. Eu vi a gameplay dele, achei, pô, ele é tipo um Mercúrio, ele tem uns especiais da hora, achei ele muito legal. E aí eu peguei ele uma vez ali no Titã, uns meses atrás, subi ele R2, fiquei animado. E, pô, eu não consegui usar em lugar nenhum, cara. Não consegui usar ele pra nada, em lugar nenhum. Na Necrópole ele não foi bem. Tentei fazer a luta lá Putz, eu não lembro qual luta eu tentei fazer, mas a primeirinha ali, a mais fácil que tinha da Necrópole, ele não foi bem. E em BG não serve, em missão não é viável. Então, assim, a única vez que eu vi esse cara servir foi meta passado ali de crítico e precisava da duplicação. Então, pô, de resto não consegui ver utilidade nenhuma pra esse cara. É muito triste, porque eu gostei bastante dele, mas não deu. Aqui a gente vai ter do lado dele o Gambit. O Gambit é um cara que... Pô, ele é basicamente um cara aqui do Tier 4. O que ele é? Ele é um atacante que tem muito dano no especial com proeza. Como eu falei, os mutantes são na grande maioria isso aí. Ele tem também a imunidade a sangramento. Só que ele, por ser 7 estrelas e ter a chance de crítico no atributo, melhora demais ele. Se você conseguir encaixar um E2 crítico, ele vai dar muito dano. Tanto que no meta de crítico ele estava sendo bem meta. Mas no geral, fora do meta de crítico, ele ainda é um campeão que só tem dano se critar e você tem que torcer pra critar. Então, por isso que ele não tá mais à frente. O Conflito é outro cara que ele serve para missões longas. Basicamente, ele tem uma construção que você tem que ir fazendo ao longo das lutas e ele vai ficando muito forte, mas ele só consegue atingir o máximo potencial dele com o Apocalipse. Então, pô, ele é um cara que você precisa farmar em missões, precisa ter o Apocalipse. O que faz com que ele sozinho, em uma luta simples, como de BG, por exemplo, ele, pô, não vai ser problema nenhum na defesa. O máximo que ele vai ter ali é um ficar invisível em um hit, mas pra BG esse cara aqui não serve pra praticamente nada. O Colossus é um campeão estranho. Eu diria que ele é um dos caras que no começo do jogo ele é mais forte pra você fazer ato 5, ato 6, ali, ato 7. Pô, esse cara é insano. Ele tem 1 milhão de imunidades, consegue ter um dano muito alto ali, a para pesado. Principalmente em missões, você conseguindo levar o ômega faz ele ficar muito forte. Mas é como eu falei, conforme você vai avançando no jogo, você vai conseguindo cada vez menos aparar o cara, e ele precisa do aparar. Você precisa soltar o pesado para consumir o resto do atordoamento, então ele precisa do aparar. Se você não conseguir aparar, ele perdeu praticamente todo o dano dele. No BG você não consegue levar sinergia, e ele na defesa não tem utilidade. Então quanto mais você vai progredindo no jogo, menos você vai usando o Colossus. Mas por tudo que ele consegue fazer antes, ele vai estar aqui, sendo um campeão bem legal. Há um tempo atrás, ele era um dos melhores mutantes. O Namor é um cara que ele ficaria muito melhor se ele fosse no Cristal Básico. Se ele fosse do Cristal Básico, todo mundo já poderia ter ele, duplicar, meter pedra, botar ele X200, e aí ele viraria um monstro. Porque a duplicação ajuda demais ele. Mas como você só consegue pegar ele num Cristal de Incursão, que não é fácil de conseguir, aí você teria que pegar, duplicar e meter um monte de pedra nele. Ele tá aqui atrás, ele tem um dano muito alto quando construído, pô, bizarro, tipo assim, você vai pro E3, ganha muita fúria, e solta E2, E1, não sei o que. Não tem quem ele não mate quando ele tá full construído, mas você tem que construir ele a cada luta, em toda missão, em toda luta da missão, ou no BG, uma construção demorada, faz com que ele fique mais atrás, mas ele é um cara que, pô, como eu falei, se fosse X200 assim, ele ia ser insano, devolvendo o dano, então ele faria a Tuma, faria Killmonger com muita facilidade, seria um cara que estaria mais acima. Aqui a gente vai colocar o Groxo. O Groxo é um cara que ele é muito bom, ele é 6 estrelas, assim, muito bom, ele tem muita utilidade. Você consegue pegar alguém defensivamente se não for imune a veneno, ele tem as paradinhas dele, ele veio na Eternidade da Dor esses dias pra encher o saco. No ataque ele também tem a sua utilidade, ele consegue por proeza, ele consegue por veneno, ele acumula proeza, ele
Tem a mecânica dele, que é bem interessante, mas, cara, ele ainda é um 6 estrelas e isso pesa bastante, porque eu sinto que os 7 estrelas mutantes, ó, tipo aqui, todos que vêm acima, obviamente, se estão acima, eu considero melhores que ele. Então por isso que ele tá aqui embaixo. Se ele viesse 7 estrelas, eu acho que ele estaria na linha 1 aqui com facilidade, mas infelizmente, estando 6 estrelas, ele fica um pouco mais pra trás. Outro cara aqui é o Apoca. O Apoca, ele... Pô, enquanto só tinha 6 estrelas, o Apoca era rei. Era tipo assim, ele, Kit Arcanjo, era o topo da classe mutante, sem mimimi. Mas, mais ou menos igual ao Groxo, o tempo foi passando. E o Apoca, que antes conseguia ter um dano muito alto, conseguia ter uma parte defensiva muito forte, porque ele era um tanque, especiais que não são tão fáceis de você dar a destreza, então ele tinha tudo. Ele tinha muito dano, ele era tanque, ele tinha especiais fortes, só que hoje em dia ele já não tem mais tanto dano. Pô, o dano dele é muito fraco, perto de uns 7 estrelas, e a construção que você tem que ter, soltando vários ataques especiais. Vida ele já não tem mais tanto, porque qualquer 6 estrelas basicamente não passa de 300 mil de vida no BG, então ele já não é mais o bicho defensivamente. Ataques especiais ele já não tem mais tanto dano. Você compara com um 7 estrelas com perfuração de bloqueio e ele já não vai ser mais a mesma coisa. Então infelizmente por ser 6 estrelas esse cara tá aqui. Se fosse 7 estrelas ele com certeza brigaria, pô, no topo, porque o kit de habilidade deles é insano. E obviamente ele melhora toda a classe mutante. Não tem um campeão que não fique melhor com ele. E como eu falei, tem alguns que ficam muito melhores, tem outros que ele melhora também, mas, pô, ele, tipo assim, toda a classe mutante depende dele e você consegue melhorar todos os campeões que são mutantes tendo esse cara aqui na equipe, então ele é absurdo. Aqui a gente vai ter o Picolé, o Homem de Gelo, ele, pô, não tem muito o que dizer, é um caso parecido, ele tem muita imunidade, tem muita utilidade, ele tem onda de frio, e tudo mais, você começa com a onda de frio, então na defesa ele consegue encher o saco às vezes, mas o dano dele é fraco, mesmo quando só tinha 6 estrelas ele já tinha um dano que não era tão alto, e hoje em dia o dano dele é muito fraco. Pô, eu lembro que o pessoal tava tentando usar ele quando o mercenário chegou, e naquela época ele já tava com um dano fraco, então hoje em dia ainda mais, você consegue acumular bastante queimadura, soltar o E2 e explodir tudo. Falaram até que era o Galan mutante, mas a real é que não dá pra você acumular tantas e é difícil você ter um dano muito explosivo. Então ele é muito útil, pô, também no começo do jogo. Ele tem muita imunidade, ele consegue fazer muita luta e o dano dele vai ajudar no ato 6, ato 7, mas conforme você vai subindo ele vai perdendo um pouco de potencial. E pra fechar aqui, esse Tier 3 a gente vai ter o Sauron. O Sauron é um campeão que ele é um híbrido muito forte. Ele na defesa... Ele tem bastante utilidade defensiva, ele ativa uma regeneraçãozinha, que não é tão forte, ele fica não bloqueável, que é chato. O E2 dele é daqueles E2 traiçoeiros, que às vezes te pegam, tipo do Venom, tipo do Knu. Então, se ele te acerta um E2 desse, é bem forte. E no ataque ele também tem um dano bem legal. Se você conseguir critar o especial dele... Pô, se você chegar no E2 com umas 10 proezas e critar, você tem um dano muito forte. Mas... tipo assim, ele é muito bom, sabe? Eu não posso dizer que ele é ruim, mas infelizmente os caras que estão aqui acima tem alguma coisa que fazem melhor que ele e que no geral acabam ficando um pouco acima. Mas ele passa longe de ser ruim, se você pegar ele, pô, não fica triste não. Uma aguinha aqui que falando bastante é complicado. Abrindo aqui o Tier 4, a gente vai ter um cara que eu não gosto, tá? Eu não tenho o Ômega 7 estrelas, né? 6 estrelas todo mundo eu tenho. Eu nunca gostei dele, nunca subi ele. Por quê? Porque esse cara, ele precisa de suicida. Tipo assim, você não usa o Ômega se você não tiver suicida. Você tem que ter suicida pra usar esse cara. E eu nunca coloquei suicida na minha conta, então por isso eu nunca usei ele. Mas a gameplay dele, sei lá, nunca me pegou, sabe? Pô, o design dele, o estilo de gameplay dele nunca me pegou. Você consegue ficar perto do cara dando dano e você não tem que fazer nada, é só ficar perto. Se você quiser, você nem precisa bater, que o cara vai derretendo. Ele na situação certa é muito forte, com suicida, se você conseguir upar ele. Mas ele precisa da duplicação, e o 7 estrelas também é muito difícil de duplicar. É difícil até de ter, imagine duplicar. Então, é o caso que se ele tivesse no cristal básico, ele seria mais forte. Mas também com o tempo, cada vez menos gente está usando suicidas, então ele também vai perdendo espaço. Vindo aqui a gente vai ter o Magneto, o
o homem aqui do Luizeira, salve aí pro Luizeira, campeão favorito dele. E, cara, o Magneto, consegue... Ele, assim, eu acho que ele é o cara que mais passa por cima de Atos no jogo. Eu lembro que Ato 6 e Ato 7, ele faz, eu acho que mais da metade dos bosses de... Pô, não importa qual capítulo, qual luta, ele vai lá e faz. Ele consegue destruir qualquer campeão metal. Muito fácil, você dá praticamente K no E3, ou então o cara morre para sangramento. Então, você tem essa força dele em atos, missões, assim. No BG, ele acaba não sendo um cara tão rápido. Você tem que ficar farmando pesado para ganhar proeza e tal. Então, ele acaba não sendo tão rápido. Mas o que faz ele estar aqui é que isso é só contra metal. Contra campeões não metais, ele praticamente não existe. Ele perde todo o potencial dele. Então, por isso que ele não tá mais à frente. E quem tá na frente dele é o professor. O professor é um cara que também tem muito dano com as carguinhas de cérebro, você consegue ir farmando, e aí você tem uma mecânica parecida com a do Namor, de conseguir soltar vários ataques especiais em seguida. Então você consegue ter muito dano. Ali, pô, você solta E2, E1, E1, se eu não me engano. Não sei se você consegue soltar 2 E2, mas você consegue soltar vários ataques especiais com proeza, tendo muito dano. Mas é mais ou menos a mesma coisa que o Namor. Ele não tem uma construção tão rápida para BG, então ele acaba ficando um pouco atrás. Defensivamente ele também não agrega em quase nada, só tem um cuidadinho ali com o vacilo. Mas mesmo assim é um cara que consegue brilhar mais em AW, por exemplo. Ele consegue fazer mercenário porque ele anula esquiva, então ele ainda tá à frente aqui. A gente vai ter aqui outra mulher que anula o mercenário, que é a Emma Frost. Ela, cara... Ela talvez seja a campeã com mais imunidades do jogo, na forma de diamante, se eu não me engano é. E na forma telepata, ela consegue anular a esquiva. Então, ela, não importa a forma, ela tem uma utilidade. Na forma de diamante, ela dá um pesado que o cara praticamente não ganha poder. E aí você, na forma humana, bate. Aí quando você bater crítico, você renova as proezas. E aí com 10 proezas, você solta um E2 e destrói. Então, por isso que eu falei, ela tem muita utilidade, como... tanto para anular a esquiva e esse tipo de coisa, quanto para imunidade, e tem dano no E2, e defensivamente ela consegue pegar alguém ali, às vezes, com o controle invertido. Já não é mais o bicho papão que era, então acredito que ela já não seja mais tão forte defensivamente, principalmente ofensivamente é o brilho dela. Aqui, eu já vou falar dos dois, que são a Kitty e o Arcanjo. Eles, pô... Em questão de ser um boneco, de kit de habilidades e tudo mais, eles estariam também lá, top 5 fácil os dois. Mas por ser 6 estrelas, eles acabam perdendo muito potencial. Então, eu também nunca fui muito fã da Kitty, mas sempre soube do potencial dela. Só que eu praticamente não vejo mais tanta gente usando. Você precisa soltar o E1 ou o E3 para ir farmando os incinerar, daí você vai acumulando lá mais cargas nas suas proezas, aí o E2 invisível, você consegue dar muito dano, crítico e tudo mais. Ela consegue encher o saco às vezes na defesa, ela é uma campeã muito completa, que não toma dano quando tá invisível, né, pô, muito roubado. Mas hoje em dia o dano dela já não é mais tão forte, a construção dela não é muito rápida, então ela acabou perdendo bastante. E o Arcanjo tá aqui na frente dela, porque ele não tem construção. O Arcanjo é aquela coisa, se o cara sangra e envenena, tá morto, né? O Arcanjo... Tinha alguma rima com isso, enfim, agora eu não vou lembrar. Quem é mais das antigas aí talvez lembre. Mas é isso aí. Se o cara toma sangramento e veneno, o Arcanjo vai matar. Não tem o que o cara fazer, o Arcanjo vai matar. Mas infelizmente, ele também tá perdendo um pouco de dano. Ele, pô, tem dificuldade pra matar um 7R3, às vezes dá até timeout, ou então demora muito. E... ele tem pouca vida, por ser 6 estrelas, não tem muito atributo defensivo, então é muito fácil você tomar dano no bloqueio, você ser muito punido. Então você entra contra um Sasquatch R3, você faz a luta perfeita, você sai com 90% da vida só parando, e você demora 1 minuto e meio, entendeu? Então é mais ou menos isso que faz ele não estar sendo mais tão viável assim. Então... se ele vier 7 estrelas, ele vai lá pro topo e vai ser absurdo, top 3, top 1 da classe talvez, mas por enquanto ainda não. Como eu falei do Magneto Vermelho, esse cara aqui, ele acaba não colocou o Magneto Vermelho no jogo, porque o Magneto Vermelho tem mais habilidades de magnetismo do que o branco, mas o branco veio aí pra gente fazendo meio que o papel do vermelho. É para ser um Magneto 7 estrelas. Ele consegue lidar muito bem com campeões metais, ele tem muito dano, ele consegue pôr debilitação.
Então ele vem aí para ser um campeão muito forte. O potencial dele contra metais não é tão forte quanto o Magneto Vermelho. Ele não destrói os metais como o outro, mas ele consegue ser muito mais forte contra campeões que não são metais. Então eles são meio que equilibrados. O vermelho ainda é melhor no quesito ser um campeão, mas o Magneto Branco, por ser 7 estrelas, ter o atributo crítico, ele consegue entregar muito mais dano de uma forma bem rápida. Pô, você consegue capotar praticamente qualquer um com E2, E2, E1. É uma lutinha bem tranquila e você já capota quase que qualquer campeão. Vindo aqui a gente tem o Havok. O Havok é um cara que eu gosto bastante dele, mas ele tá aqui pela questão principalmente BG, que ele não consegue ser tão rápido, porque ele é muito completo, cara. Ele tem um E3 Destruidor, que é talvez um dos E3 mais fortes do jogo. O E2 também dele tem muito dano. Ele consegue lidar muito bem em situações onde você recebe dano de energia. Então, pô, você vai tomar um Incinerar, Choque, Onda de Frio, Neurochoque, no caso, ele é um dos maiores counters do Massacre. Qualquer debilitação que dê dano de energia, ele destrói o cara, ele fica botando plasma e dano. Na defesa, se você não entrar com alguém com armadura ou que não bata crítico, você também vai tomar muito dano dele. Então, pô, ele tem um potencial ofensivo, tem um potencial defensivo, ele consegue fazer muito bem missões, guerra, ele destrói, mas no BG ele acaba não sendo tão rápido, por isso que ele tá aqui. E aqui pra fechar, a gente vai ter as duas tempestades. Eu considero elas bem parecidas, assim, em questão de força, eu acredito que elas são, como eu mostrei aqui, bem parecidas, mas a tempestade do Moicano aqui, a tempestade clássica, eu acredito que ela seja um pouco mais forte. Falando um pouco das duas, as duas têm imunidade a choque, as duas têm especiais muito fortes, principalmente o E2, você quer ficar soltando E2 e destruir o cara. Só que a Tempestade X, ela tem os 2 modinhos dela, ela consegue ficar imune à onda de frio também no outro modo, mas a parada é que ela tem dano no especial 2 e é isso, e se você não critar, o dano dela não é tão alto, e você precisa que você encha a barra de poder e o cara também, para conseguir ficar acumulando as suas proezas. Já a Tempestade Clássica, ela é bem mais simples, cada vez que você crita, você vai ganhando uma proeza, você consegue renovar as proezas com o seu pesado, o que a Tempestade normal não consegue, a pirâmide não consegue, e você ainda tem muito dano de choque também. Então, pô, o pessoal faz necrópole com ela, só botando choque e renovando, usando, se eu não me engano, alguma sinergia, mas ela consegue fazer isso, então faz com que ela esteja um pouquinho acima da tempestade, mas eu não acho que ela esteja acima do resto da rapaziada que tá aqui. Então, abrindo nosso top 10 aqui, a gente vai ter a Dani. A Dani, ela não é... Eu diria que ela não tem tantos holofotes, ela não tem tanta mídia quanto alguns campeões aqui, então talvez para alguns ela esteja atrás, mas ela consegue entregar pra gente um dano absurdo no E2, basicamente o dano do Havok, o dano do Magneto Branco, das Tempestades, ela consegue entregar pra gente da mesma forma no E2, você tem a construçãozinha dela que também é bem simples, é só você bota o vacilo ali e meio que apanha enquanto o cara tá errando, você consegue farmar ali, solta o E2 e você vai destruir praticamente qualquer um. Só que ela duplicada tem um adicional que faz ela estar aqui, que é anular a imortalidade. Então, cara, ela mata o Nick Fury direto, sem ele ir pra segunda vida. Ela consegue matar o Serpente. Eu acho que isso aqui foi um ganho bizarro pra ela. Ela consegue, pô, matar o Serpente sem que ele ative a imortalidade de uma forma muito tranquila. E isso eu tô falando ofensivamente, né? Na defesa ela não tem muitos pontos positivos, assim, ela não é uma grande defensora. Só não vacilem. Hoje mesmo na M8 entrei de Hércules e aí eu morri pra ela. Eu achei que ia ficar imortal, não fiquei, morri pra ela. Então, ela é uma campeã muito forte, consegue ter muito dano e anular a imortalidade faz ela ser muito, muito boa. Aqui a gente vai ter o Noturno. O Noturno é outro cara que eu sei que vocês podem discordar de mim, mas eu vejo esse cara de uma forma muito interessante, porque ele tem um dano bem legal no sangramento, nos ataques básicos. E, pô, ele é um noturno, então ele é chato, mas eu acredito que o principal bônus dele vem com a duplicação. Eu sei que não é todo mundo que tem a duplicação, mas eu tô colocando ele aqui porque eu acredito que logo logo a gente vai ter gemas e, pô, talvez ele entre em algum cristal. A Kaban falou que bastante gente que tava em cristais especiais vai entrar recentemente no jogo. Então, cara,
quando você duplica esse cara, e eu tô falando aqui dos 7 estrelas, mas os 6 estrelas, ele não vai estar tão forte aqui na tier list, mas ele vai ter as mesmas habilidades. Cara, é quase impossível você anular a esquiva dele. Porque duplicado, basicamente, só techs vão conseguir lidar com a esquiva dele. Ele é imune à redução de precisão de habilidade de esquiva. Então você pensa assim, a teia, ela bota lentidão. Não funciona nele. O falcão, ele trava a esquiva, não funciona. Qualquer coisa que anularia a esquiva, não funciona nele se ele tiver duplicado. Só se for um campeão tecnológico. Então, desde que ele tomou esse buff, ele tá mais difícil de trocar o modo. Então é difícil ele sair do modo de esquiva. E você não vai conseguir anular a esquiva dele, a menos que seja com um campeão tecnológico. E no ataque ele também tem muito dano. Então ele é um híbrido muito forte, por isso que eu coloquei ele aqui. Seguindo a gente vai ter a Pó. Por muito tempo foi uma das campeãs que eu mais quis. Mas ela tá aqui. Ela é basicamente uma defensora. Eu não vi tanto um potencial tão legal dela assim no ataque. Eu diria que no ataque ela não é melhor do que as Tempestades, o Havok, o Magneto. Então ela não tem um potencial ofensivo tão forte. Mas na defesa ela é uma das melhores. Ela tem a Tempestade de Areia, ela é vários ataques no bloqueio. Os ataques especiais dela às vezes podem ser traiçoeiros. Mas o principal é a Tempestade que ela ativa. Fica te causando muito dano. Então, pô, é uma luta muito chata. Tem que ser bem controlada. É uma defensora muito forte, por isso que ela tá aqui. Aqui a gente vai ter a Míssil. Pô, eu vi o pessoal ali no último vídeo que eu fiz subindo... Eu subi a LR2 no lugar do massacre. Vi o pessoal me zoando, falando que eu era louco. E, cara, a Míssil me surpreendeu. Porque eu tava pensando em colocar ela um pouco mais atrás. Talvez ali 9, 10. Mas, cara, eu fiz uns testes com ela e ela bate demais, cara. Demais. O ataque básico dela é muito forte. Então, às vezes o pessoal se apega a ver 20 Incinerares... Ali ela bota 20 incinerar no cara e tá ticando só 2.000 e o cara fala, meu Deus, que lixo. Mas é porque ela dá muito dano no ataque básico, é bizarro. E isso falando só em dano, porque na questão de utilidade ela mata qualquer campeão de habilidade do jogo. Qualquer um, não tem um que ela não faça com muita facilidade. Debilitações passivas, então ninguém purifica. Tanto as incinerar quanto os stuns. Ela não faz contato, então ela lida com Killmonger, lida com Atuma, lida com Korg. Então assim, ela não tem um cara de habilidade que ela não faça. E ela faz rápido, porque o dano dela é bem alto no soco mesmo. Aqui a gente vai ter o Arma X, o melhor Wolverine aí do jogo. O Arma X é um bicho louco, né? É igual assim nos quadrinhos, nos filmes. Ele é bicho louco, ele é bicho solto. E, cara... Você usando ele no ataque, você vai pra cima, você tá insuperável, você tá não bloqueável, você bate no cara, você dá crítico e sangramento e dano alto. E se você apanhar, ele não liga porque ele regenera tudo. Então, você consegue usar ele no ataque e sair praticamente full life de todas as lutas, é bizarro. E na defesa é a mesma coisa. Basicamente, ele vai vir pra cima, você vai bater nele ali e tal, e quando ele chegar no modinho dele, ele vai ficar não bloqueável. E qualquer dano que você der nele, ele vai regenerar. Então você tem que literalmente ficar só controlando ele, sem vacilar, porque ele vai estar não bloque. Se você bater nele, ele regenera. Então nem adianta, a menos que você tenha um bloqueador de cura, nem adianta bater nele. E aí você tem que ficar esperando o modo dele acabar, só que ele vai estar não bloqueável. Então você tem que ter esse cuidado, porque se ele te acertar, como eu falei, é crítico, é muito dano, é sangramento. E vai machucar muito. Então, esse cara aqui, pô, muito forte. Quem tem os 7 estrelas aí gastou bastante no jogo, bastante unidade, né? Mas é um cara absurdo. Passando aqui, a gente vai ter o Bispo. O Bispo... Eu não lembro exatamente qual foi a primeira pool de 7 estrelas, mas eu acho que ele era o melhor dos mutantes e um dos melhores, assim, 7 estrelas de todos, disparado. O cara absurdo, tanto na defesa quanto no ataque. Tem muito dano. No E2, defensivamente, ele pune se você coloca debilitação nele. Ele tem o E2 que é muito chato. O E1, pô, o E1 é muito chato. Se ele solta, você tem que ficar correndo dele, porque ele fica te colocando incinerar. Então, o boneco é muito forte. Ele tem um kit de habilidades muito quebrado. Em missões, cara, se você terminar uma luta com especial, você continua com o especial. Então é absurdo. Mas ele tá perdendo um pouco de potencial. Não perdendo um pouco de potencial, mas assim, ele na defesa já não pega mais tanto, sabe? Você consegue segurar, ficar baitando pra ele não soltar o E1, esquiva o E2 dele e meio que não tem tanto problema. Então, se você colocar o Bispo de qualquer jeito na defesa, dificilmente ele vai pegar alguém. Tem muitos campeões tecnológicos que lidam com ele e até de outras classes, não é mais tão difícil lidar com ele, mas ele ainda, pô, é um híbrido absurdo, muito dano.
muita chatice na defesa, por isso que ele tá aqui, mas eu acho que ele não consegue pegar o top 4 que vem na frente dele. E o primeiro é o Mancha Solar. O Mancha, primeiro, ele já não tem ponto defensivo, então se o cara não é híbrido e tá aqui, é porque o ataque dele é muito forte, e ele é bizarro, ele é basicamente um fanático, meio que assim. Cara, o dano que esse cara tem no E2 é uma parada bizarra, eu sempre dou ban, pra vocês terem uma ideia, porque eu não tenho ele, infelizmente, e, cara, não tem como. Não tem como. Pouquíssimos campeões que você vai colocar na defesa que ele não vai fazer. E se for uma luta que ele faça, ele vai fazer em 1 E2 em, 30 segundos e acabou a luta. Não tem. Então, por isso que ele tá aqui, por ser um campeão que, principalmente antes do BG, o pessoal chamava o Mancha de campeão de highlight. Você fica farmando pra soltar lá, 3 milhões no soco. Então, falavam que ele era só isso, e ele era tratado como lixo. Mas aí ele veio 7 estrelas, chegou o BG e, cara, esse cara subiu demais e agora ele é um dos principais atacantes do modo. No top 3 a gente vai ter o nosso novíssimo Senhor Sinistro, que vai chegar aí pra gente daqui uns dias, 7 estrelas pra grande maioria aí, que vai conseguir pegar ele 7 estrelas. E, cara, esse boneco, ele é muito forte. Pra quem sofreu nele aí na última season do Crítico, sabe? Ele é outro híbrido, ele é focado mais na defesa, mas ele veio pra ser, assim, pai do mercenário. Ele destrói o mercenário, ele consegue lidar bastante bem com purificações também. Então ele vai diminuindo a chance do cara purificar. E o dano dele, muito fácil e muito alto com degeneração. Então, assim, é um campeão que no ataque é muito forte, na defesa também é muito forte. Se você não for com um robô, ele vai te colocar a debilitação no E1, que vai te causar dano. O E2, ele reduz tua prisão de habilidade, então é chato. Então, não tem um especial que você queira que ele solte. O E1 te dá dano, o E2 é chato, então ele tem essa propriedade. Se você bater crítico, ele regenera. Cara, muito forte. Eu só não colocaria ele no top 2, porque a duplicação ajuda ele demais na defesa. Cara, eu lembro que eu fazia luta no BG, que eu ia tentar enfrentar ele, e ele começava com 2, 3 carguinha mística da duplicação. E ele tinha, assim, mais de 50% de ganho de poder. Ele ganhava, cada carguinha dava pra ele 20% de ganho de poder aumentado, então ele ia pra 160, assim, ele ganhava 60% de ganho de poder. Ficava soltando especial toda hora, e isso só da classe mística, então a duplicação agrega bastante pra ele. Por isso que ele tá no top 3, eu não acho que ele esteja à frente da nossa querida Dominó. Uma das defensoras mais fortes do jogo e mais chatas, principalmente, porque a Dominó, eu sinto que ela tem inteligência própria, assim, ela tem consciência, porque ela ativa a sorte, e aí você pensa assim, cara, dei 3 hits nela, ela ativou a sorte, eu vou dar mais 2 hits pra finalizar a sequência e soltar um especial. E ela vai sempre, tipo assim, sempre, 100% dos casos, ela vai esquivar o teu último médio, e aí você vai soltar o especial no bloco dela. Cara, é bizarro. Todas as vezes isso acontece comigo. Então, essa mulher tem consciência, cara, é bizarro. Se você não entra com um counter que seja alguém imune à redução de prisão de habilidade, ela tende a te causar muito dano. São poucos campeões que não têm essa imunidade, que conseguem fazer ela com tranquilidade. Então, cara, na defesa, pouca gente faz ela. Agora ela é do global, só o Caveira faz ela bem. O resto, ninguém faz ela bem. Então, muito chata. E no ataque, ela é aleatória. Ela consegue fazer um E2 bizarro, que vai critar os 3 hits, botar sangramento crítico e ticar 10 mil. Ou então ela consegue, dar 3 tirinhos de Airsoft ali e mal machucar o cara. Mas mesmo assim, o ataque básico dela é muito forte, mais ou menos o que eu falei da míssil. Ela tem muito crítico e os críticos dela batem muito forte. Então, só no ataque básico e no soco, ela consegue ter um dano bem bacana, que faz ela estar aqui no top 2. Mas não ganha do nosso querido... Putz, quem será que é o top 1, né? Vou fazer um suspense aqui. Exatamente, o top 1 é ele. Massacre. Então, cara, o Massacre aqui dispensa comentários, né? Eu acho que ele é um dos campeões mais fortes do jogo, talvez o campeão mais forte atualmente, porque na defesa eu considero ele ali no top 3 de mais chatos. É ele, o Mercenário e o Serpente. Acredito que ele esteja em terceiro. Eu consigo ver mais gente fazendo ele do que faz o Mercenário e do que faz o Serpente. E, cara, mas mesmo assim, eu não tô menosprezando ele. Ele é tipo o terceiro melhor defensor do jogo. Ele é bizarro.
você não consegue aparar. Se você bater crítico nele, ele te coloca uma debilitação que não tem ninguém imune. Se eu não me engano, só o Jack entrou agora com essa imunidade, mas o único cara no jogo. O E1 dele, muito chato, muito longo, muito tempo. Você perde muito tempo naquele E1 dele. Se você vacilar, você apanha muito. O E2, controle invertido, degeneração. Então, assim, cara, que campeão chato. Se você pensa, vou entrar de Luke e levar ele pro E3. Você morre porque ele vai te colocar um stun gigante e um monte de Neuroshock. Então não tem como você querer que ele solte algum especial, não dá. No ataque, ele é muito forte também. Eu falei no vídeo que eu subi a míssil que eu não gosto tanto do ofensivo do Massacre. Por quê? Porque você precisa soltar pesado enquanto o cara não tá stunado. E se o cara não quiser, ele te trola. Se ele não soltar um pesado pra você retalhar ou esse tipo de coisa, pode ser que a gameplay dê uma atrapalhada. Então, eu não gosto tanto da gameplay ofensiva dele, mas eu sei que ela é muito fácil e muito forte. Você solta um E1, aí você vai pausando os Neuroshocks, você solta teu E2 com, sei lá, uns 15 Neuroshock, e você vai por 15 degenerações que vão literalmente derreter o cara. Então, isso faz do Massacre o top 1 da classe mutante, talvez até top 1 do jogo por isso. Porque você vai usar ele em tudo. Você vai usar ele no ataque do BG, na defesa do BG, você vai usar ele em ato, você vai usar ele em guerra, você vai usar ele aonde você quiser, você usa esse cara e ele vai estar desempenhando muito bem. Então é isso aí, rapaziada. Vídeo longo aqui de tier list, falar bastante coisa. Espero que vocês tenham concordado em grande parte aqui comigo. Eu sei que concordar 100% a gente não vai, mas como eu falei, é só minha opinião. Eu não sou o dono da razão. Esse aqui é só o que eu acho, o que eu interpreto do jogo. Então, cara, se for discordar de mim, discorda aí nos comentários, pô. Fala aí o que você discordou, dá a tua opinião de uma maneira legal, de uma maneira amistosa. Não vamos criar aqui intriga, esse tipo de coisa. Cada um tem a sua, então coloquem aí nos comentários o que vocês mudariam aqui da minha tier list, o que vocês acharam, se eu fui criminoso com alguém, se eu superestimei alguém, se eu subestimei alguém. Coloquem aí nos comentários a opinião de vocês aí, que eu quero tá lendo e tá vendo o que vocês acham, fechou? Então lembrando, se puderem deixar o like, se inscrever no canal, comentar aí, meta de 200 likes pro próximo vídeo de tier list semana que vem ali, provavelmente, porque, como eu falei, tem que fazer os PNGs, tenho que fazer tudo aqui, não é fácil, e ainda vou ter que fazer outros vídeos também, pra não ficar o canal parado. Então, com o tempo eu vou fazendo e vou postando, não vai ser tão rápido, mas eu vou postando aí, e eu espero que vocês gostem, tranquilo? Então, rapaziada, é isso aí, obrigado pela atenção de todo mundo, até a próxima, e falou!